Esse método que hoje estamos lançando foi testado e aprovado, né, por mim mesmo durante um período e foi muito legal os resultados. E hoje estamos aqui, né? E eu já digo para vocês e quanto eu almejei, né, na época, nos períodos que eu passei, uma transformação. E realmente eu busquei, eu fui atrás, eu desejei, porque eu vejo que todo o processo é uma decisão, e utilizei como um exemplo as vias, duas vias. Você está às vezes ali numa via aonde realmente a gente cria toda uma história, e essa via de muitas dores e muitas turbulências, e é uma realidade que a gente está enfrentando hoje no nosso dia a dia. É realmente uma caminhada, né, que você traçou e ali realmente desenhou essa via, às vezes chamada via das dores, ou vias de ali, desânimo, turbulência, enfim. A gente vai fazendo a nossa história, né, e contando historinha, igual diz a minha professora. Isso realmente é incrível, porque nesse contar historinha a gente busca os culpados da vida, os motivos que nos levam realmente ao porquê, né, foi construído tudo isso, ao porquê essa via, né, ali realmente de alguns fatores bem negativos, e talvez muitas vezes é criado há muitos anos, ou desde criança, ou enfim, a gente nunca sabe a origem do formato que essa via foi criada. E hoje eu venho com essa metodologia, até essa aula inaugural, justamente para que tal propor para você um GPS, ou um formato realmente de encaminhar você dessa via, talvez um pouquinho difícil, desanimada, autoestima baixa, te encaminhar para uma via, uma outra via, formar uma outra via, aonde realmente a gente pode ter uma vida um pouquinho mais feliz, mais leve, levando, né, a alegria, a gratidão. Afinal, Deus nos deu e prometeu a vida em abundância, e muitas vezes essa via que a gente construiu, sabe-se lá, né, o que foi acontecendo, e realmente hoje a proposta é trazer um GPS aqui, um guia, né, realmente que possa estar fazendo a diferença e saindo dessa via das dores e indo para a nova via. É a transformação, né? Realmente esse projeto, a gente fala o eu sou assim, mas é a via da transformação. E realmente foi incrível quando o sistema foi criado, esse sistema que eu adaptei na minha própria história, né? Aonde realmente eu consegui sair de uma via difícil e para nova. E isso é maravilhoso, e realmente não teria como eu continuar omissa diante de toda a realidade que a gente vive sem realmente estar aqui compartilhando com você. E trazendo toda essa ideia, a gente percebe que quem já passou, de repente conhece alguém que esteja passando por algumas dificuldades emocionais ou algum campo nesse setor, a gente acaba perdendo muito tempo. Eu olho pelo passado, assim, uma história de 5 anos, mais ou menos nessas vias tortuosas aí, e realmente tu percebe como a gente, não é perda de tempo, tudo a gente toma como uma referência para crescer como pessoa, como profissional, né, como realmente uma filha de Deus. Porém você olha como poderia ter feito diferente, como poderia ter utilizado do tempo melhor com a família, realmente ter construído, né, algo diferente. E o tempo ali você observa como poderia ter feito, né, melhor, e realmente a diferença. E utilizando disso, realmente foi aonde entrou a ideia do sistema, que é a metodologia de ganhar o tempo, né? E talvez vocês podem estar perguntando como que eu vou ganhar um tempo diante de tantas dificuldades ou tanto desânimo, tentativas altos e baixos, dietas para emagrecer, não consegue, controle de ansiedade, cada vez mais ansioso, e realmente pensamentos negativos e até suicidas, né? A gente percebe hoje aí um setor bastante carente, idosos e jovens, onde realmente estão utilizando, né, a parte tecnológica para
realmente trazer um malefício para a saúde. Porém, eu observei que assim como a tecnologia entrou, coisas negativas mesmo, jogos, filmes, notícias, hoje às vezes você não está legal e acaba se envolvendo com noticiários e cada vez piora mais as suas emoções, e os jovens se envolvendo em jogos que o conduzem a pensamentos suicidas, e realmente as nossas emoções estão cada vez mais abaladas devido a toda essa tecnologia negativa. Tirando por base toda essa parte negativa, calculei, né, como poderia então, através da própria tecnologia, entrar o positivo, entrar algo de bom, porque tudo que se cria hoje através de algo promissor, como a parte tecnológica, que não tem como a gente evitar. Hoje você faz banco, sistemas, controla uma empresa, tudo pelo celular, tudo online hoje, né? Não tem como evitar. E é tão legal que até a minha mãe de 70 anos agora está utilizando da tecnologia em redes sociais. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso isso. E eu calculei, né, em cima disso, como assim tem o lado negativo e entra o positivo, né? Então vamos utilizar dessa fatia boa tecnológica para realmente entrar algo de bom. E foi ali então, né, que foi lançado o nosso sistema e que realmente estamos utilizando nesse formato. Logo logo vocês vão entender um pouquinho mais o que é esse método que vamos estar utilizando e realmente apresentando para vocês. Enfim, tudo agregando tempo e a questão do dinheiro, a parte financeira também, né, gente? Porque, igual eu falei, hoje você passa talvez por algumas situações e que tomam realmente o teu tempo, sem ânimo para trabalhar ou estudar, às vezes retarda até uma faculdade, retarda um cargo no trabalho devido a um estado de depressão ou de autoestima baixa. Enfim, realmente a ideia aqui é otimizar o tempo também, levando com que isso tudo se transforme, né? E foi tão incrível, né, que eu percebi que tudo estava na minha mão, aonde eu poderia estar apresentando uma ideia, um método, né, realmente para transformar a vida de outras pessoas. Assim como fez para mim, assim como eu utilizei, né, do método, e realmente não teria como deixar sem apresentar para vocês e para muitas pessoas. Então eu comecei um trajeto, comecei a trabalhar na ideia. O primeiro passo então foi onde eu comecei a conversar com pessoas, observar elas e entrar um pouco no assunto, talvez um pouco mais pessoal. Como há muitos anos eu trabalhei atendendo pessoas, então elas já têm as conhecidas, já tinham, né, essa liberdade de pedir orientação, muitas vezes, né, contar alguns detalhes mais de segredo das suas vidas, pedir, né, essas dicas e tal. E em cima disso eu tomei cada vez mais liberdade de estar conversando mesmo com pessoas e até estranhos. E ali fiquei impressionada, bem chocada com o resultado, e observei como as pessoas estão se sentindo com a emoção negativa à flor da pele, né? Uma depressão, muita ansiedade. Hoje poucas pessoas não estão ansiosas, né? Parece que é uma palavra que meio que virou epidemia, e tudo isso realmente impressiona os resultados e como a correria, o estresse do próprio dia a dia, do próprio capitalismo que a gente vive social nos leva, né, a realmente estarmos sempre acelerados, e isso gera uma ansiedade. Para mim parecia tudo normal, né, gerar ansiedade é normal até quando não vem sintomas a mais, né, e ali você observa que realmente estão acontecendo. Porém as pessoas elas não querem falar para grupos ou para a própria família. Eu notei que as pessoas não querem falar sobre o que estão sentindo ou o que estão pensando.
elas ficam para elas, e muitas vezes isso gera também toda uma emoção, uma vibração ruim nela, porque às vezes ela está ofuscando uma opinião própria, está ofuscando um sentimento ou o próprio, né, conceito do que a sociedade nos propõe, e ela não expõe, então ela fica na dela. Isso pode gerar sintomas, né, às vezes da própria reclusão social, e não querendo realmente mais participar ou ficando omissa a tudo. E o que pode estar acontecendo, né? Realmente ela não se expõe. Hoje a gente vê casos de pessoas que não conseguem nem definir se é menina ou menino, e isso gera também. Eu atendi, já cuidei de uma agenda de um profissional que, né, atendia a parte terapêutica, e um dos maiores casos do suicídio nos jovens era a questão de não saber se era menina ou menino, né? E eles entram assim num conceito, num bloqueio, e que realmente pode estar causando, né, até pensamentos suicidas. Enfim, tem vários sintomas que isso leva, e isso realmente fez com que eu ficasse cada vez mais chocada com as conversas que a gente estava tendo. Enfim, primeiro passo, né? O segundo passo, eu visualizei então todas essas pessoas utilizando desse sistema que eu mesma tinha criado, né, onde eu adaptei para mim mesma, e foi incrível porque ali você começa a detectar que pode estar fazendo sentido uma ideia de mudar um conceito, gerar uma transformação aonde ela se define, aonde ela consegue realmente falar o que ela quer, né, externalizar tudo que ela quer, e sem limite, no maior sigilo. Isso que é o legal de tudo, né? O terceiro passo, então, eu busquei alguns profissionais, pedindo um direcionamento, porque é legal quando você se junta a algumas pessoas que também desejam o mesmo objetivo, e realmente eu fiquei muito tranquila, porque eu tive até a opinião de um terapeuta, um profissional, onde ela deixou claro mesmo que nós temos